havia o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, e entre estes três uma censura. Entre o inconsciente e o pré-consciente há uma censura forte, digamos assim, entre o E a censura é pré-consciente. feita por parte de quem? Do cérebro? É Das outras automática, pessoas? é do cérebro. Cérebro. É no Ok. cérebro que acontece Ok, tudo. ok. É no cérebro que acontece tudo. Portanto, há uma seletividade no nosso cérebro. Nós estamos constantemente a receber estímulos de todo o tipo e aquilo de que tomamos consciência é uma ínfima parte desses estímulos e já organizados. Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão. Isso é uma bela questão. Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho. O Podcast Bela Questão fala sobre inteligência emocional e desenvolvimento pessoal. Traz-te sempre uma bela questão e a de hoje é: o que é que o nosso inconsciente nos ensina sobre as emoções? E para isso temos um convidado muito especial, já cá esteve, e tenho a honra de estar a falar com o Dr. João Carlos Melo, médico psiquiatra. Para mim é uma grande honra poder fazer belas questões com um profissional de saúde, porque são as pessoas que não só estudam a mente, o efeito que a mente tem em nós, tanto a nível de saúde mental, como olhando para a questão das doenças, mas também são pessoas que, pela prática, neste caso clínica, por estarem em contacto diário com tantas pessoas, acabam por nos trazer depois o lado empírico do conhecimento que vão aprendendo, e aqui já são eu diria algumas décadas, não é, de experiência, Sim. por isso é extremamente rico. Estou muito feliz por ter aceitado vir novamente aqui ao podcast Bela Questão e obrigada, bem-vindo. Obrigado, muito obrigado, Amália, pelas suas palavras e pelo convite também. É um gosto estar aqui. O outro programa que gravamos correu muito bem, foi uma experiência muito agradável e este também está a ser. Portanto, obrigado. Em relação à grande questão, à bela questão que colocou, a Amália fez referência à formação grupo analítica, não é? E, portanto, é uma boa forma de estabelecer assim essa ponte, porque a grupo análise é uma forma de psicoterapia baseada e inspirada na psicanálise, inventada por Freud, enfim, em 1900 e pouco, e a grupo análise, no fundo, parte dos mesmos princípios teóricos. A prática é que é diferente, a técnica é diferente porque é em grupo. E a formação é uma formação muito rigorosa. Para além de um curso teórico de 4 anos, com vários seminários, supervisão, etc., há um componente essencial nessa formação que é a análise pessoal. Ou seja, para não falar em abstrato, mas especificamente no meu caso, eu estive num grupo análise em que eu era paciente como todos os outros. Não estava lá a aprender ou a estagiar, não. Estava lá como todas as outras pessoas a fazer o seu próprio tratamento, a fazer a sua própria análise. E pronto, isso permitiu o quê? Conhecer muito do que está dentro de mim, daquilo que algumas coisas que eu conhecia, outras que não conhecia, e ajudou muito também a aceitar quer aquilo que se chama, enfim, no dia-a-dia os defeitos, quer as qualidades. Porque é difícil nós admitirmos os nossos defeitos, mas também não é fácil, às vezes, admitir as qualidades, porque a pessoa fica com receio de estar a ser convencida, mas, enfim, isso acaba por ser o orgulho que a pessoa tem, enfim, em algumas qualidades que tem. Uma das grandes vantagens que essa experiência permitiu, e já agora posso dizer que pronto, é uma terapia em grupo, como o nome indica, fila durante 9 anos, 3 vezes por semana. Portanto, é um tratamento muito intensivo, digamos assim. E isso permitiu-me conhecer... Muitas horas. Permitiu-me conhecer muito as minhas emoções e isso depois facilitou também conhecer as emoções das outras pessoas. Como?
Por exemplo, não tendo medo dessas mesmas emoções. As pessoas às vezes perguntam, mas como é que tu és capaz de estar a ouvir grandes desgraças e isso não afeta? Bem, grandes desgraças a gente ouve muitas vezes na televisão, em vários programas, só que é de uma maneira um bocadinho diferente, porque as pessoas vão lá, há uma rubrica do programa em que as pessoas falam de uma grande desgraça, quanto maior é a desgraça, mais audiência, mas depois, um bocadinho depois, aquilo passa logo para o momento musical, ou para a culinária, ou, pronto, ou outras coisas. E, portanto, aqui é uma situação diferente, porque a pessoa toma um contacto direto com as emoções mais profundas das pessoas. E ajuda a pessoa a não ter medo dessas emoções, como eu tinha dito. Por exemplo, a agressividade. Todos nós temos agressividade e é difícil, não é fácil lidar com a nossa agressividade e com a agressividade dos outros. Se bem que eu não estou a falar de violência ou de maldade, estou a falar mais especificamente da força, da energia que está dentro de nós e que nos impele para a frente, digamos assim. E, portanto, a grupo análise também permite uma outra coisa muito importante, que é conhecermos-nos através das reações dos outros. Eu tenho uma determinada ideia sobre mim. Vamos supor que, continuando com o exemplo que eu estava a dar, quer dizer, fui-me construindo com a ideia que, enfim, me foi imposta de alguma maneira de que sou um indivíduo agressivo. Vamos supor. E depois, nas sessões, com as outras pessoas do grupo, as pessoas falam espontaneamente e depois as pessoas acabam por perceber que, afinal, eu não sou esse indivíduo agressivo, não é? E, portanto, vão dando vários exemplos e vão mostrando, quer por palavras, quer pelas atitudes que têm, que, afinal, esta ideia que eu tenho não corresponde propriamente ao que eu tenho dentro de mim. E isso permite perceber aquilo que eu tenho dentro de mim, o que é verdadeiramente meu, o que é que foi posto de fora, digamos assim, e isso permite conhecer muitas outras emoções. Vou-lhe dar um outro exemplo. Uma das emoções mais difíceis de lidar é com a inveja. E, portanto, num grupo desses, é natural que surja. E surgiu. Portanto, no meu caso, a pessoa ser alvo de inveja não é uma coisa nada fácil. Mas ali é uma forma de, pela maneira como eu reagia, eu perceber o que é que eu tenho dentro de mim que me faz reagir como reagia. E uma situação dessas só acontece em determinadas circunstâncias. Na vida do dia-a-dia, nós geralmente evitamos situações dessas. E ali, como não se evita, como até se encoraja que as pessoas exprimam tudo aquilo que sentem, é possível eu perceber o que é que está dentro de mim, pela forma como reajo aos outros. E, portanto, são várias emoções, a alegria, a espontaneidade, são emoções / atitudes. A espontaneidade, os medos, as angústias, que a pessoa não tinha conhecimento mais específico e depois passa a ter através dessa análise do inconsciente. Falamos aqui um pouco, inicialmente, quando diz que o próprio grupo analista tem que passar pelo processo enquanto Sim. paciente. No livro refere o terapeuta ou o psicoterapeuta como passando pelo processo de cura, se bem que na parte de psicológico a cura não se sim. traduz da mesma forma Certo. do que no corpo, porque existe aqui muito espaço para subjetividade. Sim. Lançando agora aqui mais a fundo a nossa bela questão, a ideia aqui é nós explorarmos o mundo do inconsciente. O que é o inconsciente? O que é que separa o consciente do inconsciente?
como é que nós conseguimos aceder aos nossos pensamentos inconscientes, de que forma é que algumas emoções que nós sentimos, mas que por vezes temos dificuldade em explicar, mas que nos bloqueiam ou que nos fazem sentir de uma forma intensa, uma propensão para a ação que depois acabamos por não conseguir controlar e que os comportamentos descambam e trazem-nos consequências para as nossas relações, para a nossa vida. Como é que depois, conhecendo um pouco melhor o nosso inconsciente, como é que nós podemos acabar por ter aqui uma melhor gestão das nossas emoções. Portanto, estas são assim algumas das questões que vou começar aqui a lançar. A primeira é um pouco o compreendermos o que é o inconsciente. Este livro, eu ainda não falei sobre ele está aqui na mesa, para quem estiver a ver o episódio em vídeo, chama-se Lugares Escondidos da Mente. É o último livro que foi lançado pelo João Carlos Melo, autor. Aqui como autor, também está aqui como médico psiquiatra, e que nos diz do mais sombrio ao mais luminoso da natureza humana, e nos desafia a entrarmos aqui pelos meandros da mente humana. É muito provocador, eu recomendo que leiam, toda a gente tenha curiosidade sobre o que é que a ciência sabe sobre a mente humana, mas depois também este dualismo entre o lado obscuro e o lado luminoso. O lado obscuro foi o que mais me inquietou até agora, naturalmente. E neste livro fala inicialmente de alguns dos nossos grandes contribuidores de conhecimento científico, filosófico também, mas sobretudo científico, para o que atualmente a ciência sabe sobre a mente humana, sobre o consciente e sobre o inconsciente. E agora, sobre o consciente, eu acho que é um pouco mais claro, porque significa que as pessoas estão, têm isso presente na cabeça delas. O inconsciente não, quer dizer, como é que nós sabemos que há algo que está no nosso inconsciente se ele está no inconsciente? Que essa é que é a grande questão. Então, o que é que distingue o consciente do inconsciente? Ok. Pois, é uma excelente questão e muito instigante, instiga-nos a ter mais curiosidade e a querer saber melhor. Enfim, sem entrar em aspectos muito técnicos ou muito detalhados, mas é fundamental recuarmos no tempo até 1900, que foi quando Freud começou a fazer construiu uma concepção daquilo que ele chamou o aparelho psíquico. Ele chamou aparelho porquê? Porque ele considerava que toda a nossa vida mental parte de estímulos, quer externos, enfim, as relações, as experiências que vamos tendo, está certo, quer de estímulos internos, memórias, pensamentos, sonhos, etc. E que chamou aparelho também em analogia com uma máquina que transforma uma matéria-prima inicial num produto final. E, portanto, numa primeira versão desse aparelho, ele considerou que havia 3 sistemas: inconsciente, pré-consciente e consciente. Ele nunca falou em subconsciente, que é uma coisa que às vezes se fala e que não é um termo correto do ponto de vista desta conceptualização. Então, aquilo que ele disse foi que havia o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, e entre estes 3 uma censura. Entre o inconsciente e o pré-consciente há uma censura forte, digamos assim. Entre o pré-consciente... A censura é feita por parte de quem? Do cérebro? É das outras pessoas? É do cérebro. É no cérebro que acontece tudo. É no cérebro que acontece tudo. E, portanto, há uma seletividade no nosso cérebro. Nós estamos constantemente a receber estímulos de todo o tipo e aquilo de que tomamos consciência é uma ínfima parte desses estímulos e já organizados. E, portanto, essa censura já lá vou. A censura entre o pré-consciente e o consciente é mais fácil de compreender. Pré-conscientes são conteúdos, pensamentos, ideias, memórias, enfim, sentimentos que neste momento não estão conscientes, mas em determinadas circunstâncias podem se tornar conscientes. Por exemplo, quando a pessoa está mais cansada, sob o efeito de álcool, por exemplo, ou quando a pessoa está muito relaxada. E isso acontece, por exemplo, nas psicoterapias. O divã na psicanálise tem também essa função e, portanto, alguns conteúdos que não estavam conscientes podem tornar-se conscientes.
Portanto, às vezes diz-se, a pessoa depois de estar com os amigos, a tomar uns copos, etc., depois diz o que quer e o que não quer. Quer dizer, no sentido em que havia uma certa censura que impedia, uma censura social, digamos, que é interiorizada e que impedia a pessoa de dizer tudo o que lhe passa pela cabeça. Mas, às tantas da noite, entre amigos, já todos bebemos um pouco e tal, e as pessoas falam livremente e dizem coisas que estavam um bocadinho mais escondidas. Entre o pré-consciente e o inconsciente, realmente a censura é mais forte, digamos assim, e pronto, nós aí não temos acesso a esses conteúdos. No De fundo, maneira nenhuma? sim, estou a dizer assim espontaneamente, ou destas maneiras, através de algumas drogas ou substâncias psicadélicas, por exemplo, podemos ter, e através de psicoterapias analíticas. Psicoterapia analítica, propriamente, que é face a face ou em grupo, geralmente uma vez por semana, ou mais intensivamente, psicanálise e grupo análise 2 vezes por semana. Já foi 3, agora é mais frequente serem 2 vezes por semana durante alguns anos. E, por exemplo, nós temos consciência desses conteúdos através dos comportamentos que temos, comportamentos esses de que não temos consciência ou não temos conhecimento das suas motivações. Por exemplo, há pessoas que têm a tendência sempre para escolher o mesmo tipo de pessoas. Escolher em termos amorosos, de amizade, etc. É um padrão de funcionamento em que a pessoa não sabe porquê, mas tem essa tendência para escolher sempre o mesmo tipo de pessoas. E pronto, são padrões que se formaram pelas vivências que a pessoa foi tendo ao longo da vida e que depois, nas várias circunstâncias da vida, se repetem. E a pessoa não sabia porque é que agia de determinada forma, pode inclusivamente arranjar justificações. Eu escolho sempre, tenho um grande azar porque, vamos imaginar, já tive 3 mulheres ou 4 mulheres, vários divórcios e tenho um grande azar, ou é o signo, ou é o karma, ou é muitas outras coisas, Certo. ou é o azar, simplesmente, porque elas são todas muito diferentes umas das outras, mas depois têm todas uma coisa em comum, que é, vamos imaginar, querem controlar-me. E, portanto, há aqui qualquer coisa que dá que pensar. Se isto acontece sempre comigo, é capaz de haver alguma coisa em mim. E, portanto, será 2 coisas. Uma tendência para escolher pessoas assim. E outra, eu próprio pôr-me a jeito para que as outras pessoas tenham essa atitude de controle, enfim, sobre mim. E porquê que isso acontece? Porque a pessoa, enfim, à medida que foi crescendo, pelas suas relações, pelas relações que foi estabelecendo com os pais e com outras pessoas, pelo que foi vendo entre os pais e entre outras pessoas, interiorizou este padrão de funcionamento e que depois repete. Essa repetição às vezes é compulsiva, isto é, a pessoa não sabe porque é que repete, mas repete efetivamente. Portanto, as pessoas têm essa tendência para repetir determinados padrões, não é? Eu vou dar um exemplo muito quase um clichê, mas são situações que acontecem. Felizmente já não tanto como acontecia antes, mas continua a acontecer. Como eu disse, é clichê, por isso vou pôr a coisa mesmo nesses termos. Uma menina que vivia com o pai e com a mãe, o pai era alcoólico, batia na mãe, batia nela e pronto, aquilo era tudo, enfim, uma grande tristeza. Esta menina cresce e depois o que é que acontece? Depois de adulta, vai escolher um homem com quem casa que acaba por fazer a ela e aos filhos aquilo que o pai fazia à mãe. E, portanto, há aqui uma compulsão no sentido de uma força que está dentro da pessoa mais forte do que a vontade, leva a pessoa a repetir esse padrão e a escolher esse tipo de pessoa. Porquê é que isto acontece? Bem, há realmente esta tendência dentro das pessoas para repetir compulsivamente experiências que não foram agradáveis. Por exemplo, indivíduos que estiveram na guerra ou que sofreram experiências traumáticas pensam muito, às vezes voluntariamente, outras vezes
através de sonhos acordados, sonhos a dormir, etc., no mesmo tipo de cenas. Portanto, há uma... E porquê? Porquê que há esta tendência de se repetir experiências que não foram agradáveis? É que eu consigo compreender mais facilmente quando nós queremos repetir o que foi O agradável. nosso cérebro funciona assim. A pessoa pode dizer assim: eu queria fazer de uma maneira diferente. Eu até sou inteligente e, portanto, gostava de fazer as coisas de outra maneira. Mas há qualquer coisa dentro de mim que leva a fazer isso assim. E é essa a parte em que entra o inconsciente. Exatamente. Durante muito tempo pensou-se que isto era qualquer coisa, vá lá, da ordem de uma fatalidade. Isto tem que ser sempre assim. Mas depois há formas mais esperançosas, se assim se pode dizer, de encarar as coisas. E, de facto, pode ser ou podemos usar como uma forma de nos familiarizarmos com a situação para depois conseguirmos superá-la melhor. Por exemplo, uma criança está a ver um filme da Branca de Neve e os Sete Anões. Fica cheia de medo quando aparece a bruxa má. E depois, enfim, os pais dizem, se calhar então não vamos ver esta cena. Não, eu quero ver. E quer ver e repete para, depois de se habituar, conseguir superar esse medo. Isso é uma das razões que leva algumas pessoas a gostar de filmes de terror, tendo elas próprias muitos medos. Mas como aquilo é uma situação controlada, acabam por dominar a situação. No caso da tal menina que casou mais tarde com o homem que lhe faz mal, bate, como o pai fazia com a mãe, o que é que acontece? Por vezes ficam enredadas neste padrão e é difícil saírem daqui. Outras vezes há outro tipo de motivação, que é o quê? Repetir a mesma situação para conseguir mudar o homem. Manter a mesma relação com esse indivíduo, através da relação conseguir não ter medo e conseguir ter algum domínio sobre ele para, na sua fantasia, conseguir compensar ou reparar ou mudar, entre aspas, a representação que tinha do pai. Por exemplo. E isto, enfim, vou dar um exemplo. Por exemplo, na grupo análise, já que falamos da grupo análise, vamos imaginar um determinado indivíduo inteligente, culto, enfim, coordenador de uma grande empresa, ou CEO mesmo, enfim, e que está a fazer grupo análise, enfim, por razões, enfim, da vida, gostava de se conhecer melhor, tem algumas inibições, algumas angústias, etc., como toda a gente, e gostava de fazer um trabalho nesse sentido para melhorar. E, portanto, tudo corre bem, a pessoa está empenhada e quem estivesse de fora vê que é um indivíduo inteligente, culto, como eu disse, e com uma postura muito adequada naquele contexto. E, enfim, está ali como todas as pessoas, a falar das suas coisas, não está à defesa, nada. Entretanto, estes grupos são semifechados, ou seja, começa um determinado número de pessoas e depois, ao fim de uns meses ou alguns anos, entra uma pessoa nova, depois ao fim de uns meses, uns anos, alguém tem alta, portanto vai havendo uma rotação, digamos assim. Por exemplo, um grupo que eu tenho aqui começou no ano 2000. Portanto, neste momento já não há ninguém do início, não é? Portanto, vão saindo umas pessoas, vão entrando outras. Numa dada altura, entra para esse grupo um determinado indivíduo, normal, enfim, com questões da própria vida, como outras, e este indivíduo de quem eu falei muda completamente a sua atitude e quem vê de fora, o que é que vê? É como se fosse um miúdo mimado, exigente, criticar o grupo analista, porque o grupo analista agora só dá atenção ao novo elemento do grupo e que já não liga a ele, e uma atitude, enfim, aparentemente infantil, quer dizer, de pouca maturidade como tinha até aí. Ora bem, antes de uma pessoa entrar para o grupo, tem um tempo que é variável de psicoterapia individual e, portanto, o grupo analista conhece a pessoa.
E nas entrevistas iniciais foi fazendo uma história clínica e, enfim, perguntou sobre a família, e esse indivíduo disse que tem um irmão, vá lá, 4 anos mais novo, ou 3, ou 5, enfim, seja o que for. Portanto, a pergunta natural, como é que foi quando o irmão nasceu? Doutor, desculpe, eu não tive ciúmes, atenção, não tive ciúmes. Como se isso fosse uma coisa boa. Não é normal não ter ciúmes. É normal, quando nasce um irmão, ter ciúmes. Faz parte. É assim que nós aprendemos a lidar com algumas rejeições, viver a 2 e depois a 3 e depois a 4, lidar com todas estas situações. E, portanto, depois nessa situação, qual é a conclusão a que nós chegamos depois de explorar algumas coisas que a pessoa se lembra, outras que não se lembrava e depois lembra na altura, e há outras que não chega a lembrar, mas o grupo analista, na posse enfim, da experiência e dos modelos do funcionamento mental que têm mais de 100 anos, digamos assim, consegue perceber o que é que está ali em jogo. E o que está em jogo é que esse indivíduo está a reagir sem o saber, como reagiu quando o irmão nasceu. E, portanto, a pessoa não se lembra, é preciso essa ajuda, que se chama interpretação, do grupo analista dizer que este tipo de reação é muito típica quando nasce um irmão e provavelmente foi assim que você se sentiu quando o seu irmão nasceu. Mas eu agora estou a sentir que você, o grupo analista, já não gosta de mim, provavelmente o que sentiu em relação aos seus pais, quando veio o seu irmão, etc. E, portanto, há toda uma reconstituição das coisas que aconteceram na vida da pessoa, com episódios, nomeadamente, que a pessoa não se lembrava. Portanto, é assim que vamos tendo acesso ao inconsciente. O inconsciente não é outra coisa senão um conjunto de memórias, de experiências e depois também de medos, etc., de que não temos conhecimento consciente, mas que existem dentro de nós. Há pessoas, por exemplo, que a vida está a correr muito bem, estão a estudar, estão a acabar o curso correu muito bem, notas muito altas, e depois chega-se aos exames finais e a coisa descamba. E, portanto, depois não estuda para o último exame e precisa só do último exame para acabar o curso, e percebe-se ali que está a haver uma autossabotagem, um autoboicote. E a pessoa não sabe porque é que está a fazer isso. Eu quero acabar o curso, mas porque é que não estudas? Não sei, eu quero estudar. E, portanto, há aqui uma motivação que a pessoa não tem conhecimento. Ora bem, é claro que isto não é em situações do dia-a-dia que se percebe ou adivinha isso. Mas numa psicoterapia realmente é mais fácil, quando são aspectos mais complexos. E, portanto, neste caso, o que nós deduzimos portanto, colocamos como hipótese, e depois vamos explorar essa hipótese para ver se faz sentido, é que há um medo por detrás disso. E qual é o medo? O medo do sucesso, digamos assim, que em si mesmo é uma coisa boa, não é? Mas que depois implica determinadas responsabilidades. E, portanto, a pessoa, sem ter consciência disso, estava com medo de, ao acabar o curso, assumir responsabilidades de sair de casa dos pais, arranjar um emprego, deixar de ter aquela vida boa quando acontece na faculdade, ter de assumir mais responsabilidades ao fim e ao cabo. E não sabia que tinha esse medo. Foi preciso esse medo manifestar-se dessa forma. Portanto, o Freud, por exemplo, tem um livro muito interessante que se chama Psicopatologia da Vida Cotidiana. E falou de quê? Dos atos falhados e dos lapsus linguae, que faz parte dos atos falhados. Portanto, é aquilo que se costuma dizer quando a boca foge para a verdade. E, portanto, enfim, vamos supor um grupo de pessoas que estão a falar de determinado indivíduo.
é mesmo boa pessoa, eu gosto muito dele e tal. E depois eu digo assim, epá, pois é, ele é muito antipático. Desculpa, eu queria dizer simpático. Ora bem, as pessoas às vezes enganam-se, se estão cansadas enganam-se. Enfim, é uma coisa natural, mas pode ter acontecido que naquele ambiente e por dificuldade em assumir que acha aquele indivíduo antipático ou não gosto dele por alguma razão, e portanto eu queria dizer simpático para ficar bem visto ali naquele grupo, mas saiu uma verdade, saiu antipático, que era o que estava dentro de mim. A minha censura não permitiu eu assumir que e assumir perante mim e perante os outros que o achava antipático. Portanto, há muitos exemplos, quer do dia-a-dia, quer também de situações que se vêem mais facilmente numa psicoterapia, e no caso da grupo análise ou de outras psicoterapias de grupo, se vê mais facilmente porque as pessoas estão em interação umas com as outras. Hoje é interessante porque trouxe vários exemplos em que nós conseguimos ver de que forma é que, de facto, as emoções manifestam muito do que está no nosso inconsciente. Sim, sim. E nós estamos sempre a sentir emoções, somos seres humanos, portanto é inerente. Sim, o problema está mais nas emoções que, de alguma forma, nos causam um impacto que destabiliza aquilo que para nós é importante, que pode ser a nossa vida profissional, as nossas relações em casa, os nossos objetivos, que nos bloqueia de avançarmos. E nós já falamos aqui no podcast Bela Questão, eu já trouxe aqui, de facto, muitas perspectivas sobre as emoções, mas eu nunca trouxe muito este lado do inconsciente. Eu gostei que tenha dado, por exemplo, o ciúme, tenha trazido a emoção, o ciúme ou a inveja, para algo tão prático que é a pessoa nem se apercebe do que sentiu quando era pequeno, eventualmente aos 4 anos ainda sem muita capacidade até de memorização, ou pelo menos de processar os acontecimentos, e que depois em fase de adulto se repercute e se replica. Também trouxe o exemplo da menina que inconscientemente acaba por estar atraída por perfis que são semelhantes ao do pai, mesmo ela sabendo que isso lhe faz mal, mas com esta fantasia de que vai ser capaz de mudar a história, não é? Quase que apagar isso o que mesmo, aconteceu. isso mesmo. Então nós já temos aqui alguns bons exemplos de como é que algumas emoções, não só emoções, mas como é que algumas emoções que se repetem em nós vêm desse inconsciente. Uma questão que me surge é: só na psicoterapia, na grupo análise, é que nós conseguimos aceder ao inconsciente? No dia a dia, há alguma coisa que nós possamos fazer para começarmos nós próprios sermos capazes de interpretar ou os nossos comportamentos ou as nossas emoções e acedermos a esse espaço que está quase que fechado a uma chave, e nós precisamos de uma chave para abrir essa porta, não é? Enquanto o consciente que é o espaço onde nós navegamos de uma forma mais livre, e é como se fosse, sei lá, umas prateleiras de uma biblioteca, nós vemos, vamos lá, pegamos, está presente, está acessível, e eventualmente o inconsciente é mais o convés, não é? Temos que abrir a tábua e temos que descer lá em baixo. Conseguimos no nosso dia-a-dia chegar a esse convés sem uma ajuda extra? Pois, é uma questão muito interessante, porque há alguns aspectos é importante, são mais complexos, é importante que surjam e sejam conhecidos e trabalhados num ambiente terapêutico. Porquê? Porque senão as pessoas podem ficar desorganizadas e não saber o que fazer com a informação. Chegam ao convés, vêm todas as teias de aranhas e assustam-se e voltam a fugir. Por exemplo, uma das coisas que muitas pessoas falam é na hipnoterapia. Portanto, que é um saco muito grande onde se põe muitas coisas, e às vezes contam, as pessoas que fazem hipnoterapia contam determinados episódios, determinadas situações que são muito complicados. Portanto, aqui, como noutras situações, é importante separar o trigo do joio, e há pessoas sérias, há pessoas competentes e outras que não. E aquilo que fazem é uma amálgama de muitas coisas. Mas o que acontece por vezes, e é arriscado, quer tendo acesso através da hipnose a um relaxamento das censuras, e a pessoa acaba por verbalizar
o que estava dentro de si e que não tinha consciência, há aqui dois aspectos a considerar, dois níveis. Um nível é uma hipnose profunda, a pessoa depois de acordar não se lembra. Mas se não é uma hipnose profunda, se é um estado alterado de consciência, a pessoa está só relaxada, mas consegue lembrar-se. E, portanto, acaba por ser como se fosse um trabalho numa psicanálise, numa psicoterapia mais profunda, mas muito rapidamente. E depois o terapeuta acaba por dizer à pessoa: olha, você tem este tipo de comportamento, este tipo de atitude provoca-lhe sofrimento a si e às outras pessoas, na relação com as outras pessoas. Isto deve-se ao facto de, quando era criança, aconteceu isto e mais aquilo e mais aquilo. A pessoa fica a saber, mas depois, o que é que acontece? O que é que se faz com isso? A pessoa fica desamparada, fica desazada e depois, se algumas pessoas ficam apenas ansiosas e angustiadas, há outras que ficam até mesmo desorganizadas. E, portanto, nós não podemos querer uma cirurgia complexa, os intestinos, vamos imaginar, fazer ali na pequena cirurgia da urgência, tem que ser no bloco, com todos os procedimentos, etc. Isto não significa que nós devamos considerar as psicoterapias e estas psicoterapias analíticas mais profundas e mais prolongadas como qualquer coisa que não está ao alcance das pessoas em geral, nem se deverá pôr as coisas em termos de então, mas explica como é que as coisas funcionam. Isso não se pode, só passando pelo processo e tal. Então, isto faz com que as pessoas pensem que isto é assim uma espécie de uma seita, em que não se conta, não se explica o que é que se passa lá. Isso não é uma boa forma de pôr as coisas. Mas, na realidade, em muitas situações do dia-a-dia, é possível e é desejável nós fazermos esse trabalho, pelo menos até certo ponto. Por exemplo, quando nós sentimos qualquer coisa demasiado forte em relação a alguém, é importante questionarmos porque é que eu estou a sentir isto desta maneira. Por exemplo, um grupo de amigos está a falar e dizem fulano de tal é muito chato. Pronto, pode corresponder às características de fulano de tal, pode ser mesmo chato. Agora, se eu sentir, pronto, olha, eu não tenho paciência para ele, pronto, olha. Mas se eu sentir uma irritação enorme, uma raiva enorme, fico numa ansiedade enorme, quando me falam de fulano ou quando estou com fulano, há aqui qualquer coisa que já não tem a ver com ele, tem antes a ver comigo. Quer dizer, o que é que ele tem que me provoca isto? O que é que eu tenho dentro de mim que é acordado quando este indivíduo faz isto? E nesses casos faz sentido correr logo, estou a exagerar, para um psicanalista ou um grupo analista, ou lá está, há trabalho que nós podemos fazer em casa e que até pode ser algo que está no nosso inconsciente, mas que não é nenhum trauma, não é nenhuma situação sim. Que possa desmoronar aqui também a nossa estrutura. Nesse sentido, não há exercícios que nós possamos fazer, que até podem levar-nos a aceder a esse inconsciente, mas que não precisam aqui de um bloco operatório tão complexo. Pois. Com profissionais? Sim, fazendo uma autorreflexão, pedindo ajuda a outras pessoas. Há pessoas com uma grande capacidade de insight, de olhar para si, de compreender as coisas. E há outras pessoas muito intuitivas, com uma grande capacidade de compreender intuitivamente, através da empatia, através da compaixão, de compreender e de ajudar as outras pessoas. E, portanto, no dia-a-dia, este tipo de situações acaba por ser muito útil, porque as pessoas podem ser ajudadas, ajudar e ser ajudadas. E, portanto, não podemos querer, através da leitura de um livro ou da audição de um podcast, ficar a saber fazer uma terapia ou fazer um processo interno de terapia. Mas há muitas coisas mesmo que realmente é possível e até é desejável, porque nas próprias terapias
há aqui um fator da maior importância, que é o papel do terapeuta é, juntamente com a pessoa, fazerem um trabalho conjunto para que a pessoa se conheça melhor e o terapeuta também fica a conhecer-se melhor. E é um trabalho conjunto que visa a própria pessoa progressivamente vir a ser capaz, ela própria, de fazer esse trabalho consigo própria e chegar a um ponto em que já não precisa nem do terapeuta nem da terapia e consegue continuar a fazer esse trabalho sozinho. Isto é que é o desejável. Uma terapia que promova a dependência não é boa. Então, se calhar agora fazia sentido irmos aqui a alguns desses Sim. exemplos, para quem nos está a ouvir, de também ter aqui algumas ferramentas de eu poder fazer no dia-a-dia e talvez possa fazer aqui uma rápida reflexão sobre a fronteira entre aquilo que, de alguma forma, já transcende o que a pessoa é capaz de fazer por sozinha, sem a ajuda de um profissional, e aquilo que é possível de fazer. Se calhar podemos dar exemplos práticos de emoções que por vezes possam ser mais difíceis de gerir. Uma pessoa, por exemplo, que tem tendência para ser mais agressiva verbalmente, explode em reuniões de trabalho, imaginando até como líder, utiliza um pouco o seu poder, a sua hierarquia, para, de uma forma muito agressiva, criticar o trabalho dos outros ou tentar aumentar aqui o fosso entre a hierarquia dele e de quem está abaixo, os subordinados, não gosto dessa palavra, mas na visão dessa pessoa, que assim seja. Uma pessoa neste aspecto. E vamos considerar que isto ainda está no inconsciente e a pessoa então ainda não sabe que é agressiva, mas de repente alguém tem coragem e diz-lhe: numa reunião, gostava de dar um feedback nesta situação, assim, considero que a forma como falaste foi agressiva, e a pessoa passa então a ter alguma consciência dessa sua forma de não lidar com a sua emoção, porque acaba por exprimir-se de uma forma mais desadequada. Que ferramentas é que a pessoa poderia ter, eventualmente, para trabalhar nela própria, e em que circunstância é que fazia sentido ela ir fazer terapia? Como é que a pessoa pode decidir, não é? Eu consigo fazer sozinho sim. ou eu preciso de ajuda? É um excelente exemplo esse, enfim, para compreender os mecanismos, mas também porque são situações muito frequentes no dia-a-dia, nas empresas, E que geram imensos etc. conflitos. Exatamente. E afeta o ambiente no trabalho, enfim, e tudo isso. E, portanto, para já é preciso que haja alguém com coragem que, enfim, chama a atenção. E há pessoas que, quer dizer, no meio de tantos subordinados ou colaboradores, às vezes colaboradores, enfim, é um bom termo, mas é usado de uma forma depreciativa, os meus colaboradores, nesse sentido de subordinados. No meio de tantos colaboradores pode haver, efetivamente, pessoas que são corajosas. E porquê é que não são corajosas naquela situação? Porque, objetivamente, de uma forma realista, têm medo. Têm medo de represálias. E são coisas que às vezes acontecem nas empresas e, portanto, as pessoas, enfim, não têm essa coragem. Um líder desses, que seja um líder competente, honesto, enfim, deverá dar margem para os seus colaboradores fazerem críticas, enfim, sugestões, etc. E isto já mostra que este indivíduo está predisposto a abdicar de algum poder, não é? E, portanto, quando este indivíduo não permite que os outros possam dizer alguma coisa, logo uma primeira ideia que podemos ter, aquilo que me ocorre é: ele tem medo de quê? Não é? Há um medo que está por trás disso, não parece, porque é um indivíduo muito forte, com um ego muito forte, com grande poder, não mostra ter medo, mas tem, efetivamente. E, portanto, o que é que seria preciso? Seria preciso ter humildade. Isto depois também tem muito a ver com a autoestima, porque é que há indivíduos que têm esse tipo de atitude.
assim, mais agressiva, mais prepotente. É usando o poder que têm, protegem a sua baixa autoestima, não permitindo que os outros, enfim, façam algum comentário ou alguma sugestão, etc. E, portanto, isto mostra se este indivíduo está predisposto de alguma maneira, enfim, a fazer uma terapia, por exemplo. E, portanto, se ele dá margem para isso, ou se há alguém que, enfim, tem à vontade para dizer, depois está nas mãos desse indivíduo. Se ele disser, eu não preciso de terapia para nada, portanto, enfim, não há nada a fazer. Portanto, é um indivíduo que não quer mudar, nem aprendendo com os colaboradores, nem através de ter uma ajuda direta. E, portanto, uma pessoa precisa de ter um mínimo de humildade para pôr-se em causa, para mudar, para fazer um trabalho para mudar, enfim, tudo Porque isto. nós não conseguimos fazer esse trabalho pelos outros, nós não conseguimos nem gerir as emoções dos outros, conseguimos influenciá-las, mas não geri-las, e nós conseguimos alterar, tem que ser literalmente a própria Sim. pessoa. E às vezes também, eu acho que acontece muito esta desresponsabilização, que é, esta pessoa tem este determinado comportamento, mas o problema está nela. E, certo, muitas vezes o comportamento das pessoas não está adequado, não é errado, ou tem repercussões negativas em nós, mas nós temos sempre alguma parte que nós podemos alterar, algum controle dentro da situação, que neste caso pode ser, por exemplo, reconhecer que essa pessoa tem medo, e então, a partir do momento em que estamos a ouvir para alguém agressivo, se nós olharmos para a pessoa pensando, de que é que tu tens medo, de repente tornámos-la mais humana, menos assustadora, não é? Quase como pensar num monstro que tem medo. Até existe um filme da Pixar, não é? Que é os monstros, e depois mostra-se todos os medos que eles têm. Eu, por acaso, nunca vi esse filme, mas já vi passagens e sempre achei muita piada. Então, há sempre alguma coisa que nós podemos fazer, e eu acho que na parte da inteligência emocional é mesmo muito importante nós termos esta responsabilidade sobre aquilo que são as nossas emoções e não tanto sobre a dos outros. Então nós aqui colocamos um pouco a perspectiva, né? O que é que a outra pessoa pode fazer, ele é que está errado, ele é que é agressivo, mas se calhar talvez seja importante aqui olharmos mais numa perspectiva do que é que eu posso fazer, que ferramentas é que eu posso utilizar, como é que eu acedo à minha coragem, ou então perante medos, como é que eu, perante um medo que tenha, um medo de falar em público, um medo de falhar num projeto pessoal que foi o meu sonho e que eu arrisquei, um medo de ter filhos por causa do mundo instável a que estamos. Como é que nós podemos aceder a esse lado? A essa questão, não é? Porque é que eu tenho este medo? Conseguimos fazê-lo sem terapia, ou voltamos sempre aqui um pouco à base, que é, nestes casos, ter uma ajuda profissional acaba sempre por ser o melhor caminho? Pois, vamos ver do ponto de vista dos colaboradores, nesse exemplo do chefe e os colaboradores. Uma pessoa pode e deve questionar-se porque é que eu não tenho coragem para chegar ao pé do chefe e, enfim, dizer-lhe de uma forma construtiva que ele intimida as pessoas, inibe as pessoas podem trabalhar com ele, mas é com medo, que eu acho que não é agradável uma pessoa estar a trabalhar ou a coordenar pessoas pelo medo, enfim. E, portanto, nesse caso, eu acho que é importante fazer uma avaliação objetiva. Eu tenho duas hipóteses. Ou a minha falta de coragem tem a ver com uma situação concreta que, se eu enfrentar aquele indivíduo, ou ele assim o sente, posso ser despedido, ou então pode ser algum medo meu de enfrentar uma figura de autoridade. As figuras de autoridade representam, enfim, quer dizer, aqueles adultos da nossa infância que imprimiam respeito, medo, censura, enfim, etc. E, portanto, a pessoa pode-se questionar, pronto, será por uma coisa ou será por outra? E, portanto, se for por objetivamente, por mim, eu dizia tudo, mas eu já sei que se disser vou ser despedido, então o melhor é, eu interiormente não tenho medo deste indivíduo, mas tenho que me comportar desta maneira
para não ser despedido. Isto não é hipocrisia, é uma estratégia de sobrevivência, ponto. Se isto requer este exercício de reflexão, não é? Se não é este o caso, e se há outros exemplos de pessoas que falaram com o chefe e ele até foi receptivo, então o problema está mais em mim, porque é que eu estou com este medo? E analisar isso. Houve situações na minha vida que criaram em mim este padrão de, sempre que estou com uma figura de autoridade, ficar mais inibido, ficar a funcionar mais como uma criança, quer seja o polícia de trânsito, o professor, o chefe, seja o que for, não é? E, portanto, a pessoa pôr-se em causa é o primeiro passo importante. Portanto, e depois pensar, fazer uma reflexão sobre isso, e há uma altura em que o importante será a pessoa arriscar. Enfim, temos que arriscar às vezes e pronto, vamos ver a consequência, não é? Pode acontecer, no entanto, uma outra situação que é as pessoas vão fazendo as coisas assim e tudo corre bem e pronto, e a pessoa vai vivendo suficientemente adaptada e equilibrada e a vida corre assim. Ou então, eu já compreendo algumas coisas, mas eu gostava de conhecer melhor e gostava de fazer um trabalho mais profundo, não só feito por mim e por pessoas amigas, mas com alguém profissional, de uma forma estruturada. Enfim. E aí uma terapia ajudará muito. Portanto, acho que aqui conseguimos encontrar um equilíbrio nos pratos, que é nem tudo o que nos acontece vai dar à terapia, porque senão também parece que não, isto só com terapia que se resolve, portanto porque aí a pessoa deixa-me está-se estar a desresponsabilizar. Precisamente. Há muita parte daquilo que nos acontece, das nossas emoções, sejam disputadas por estímulos que nós conseguimos perceber quais são, ou por estímulos que nós não conseguimos, porque estão nos tais lugares escondidos da mente, mas há sempre uma componente que nós podemos fazer. E depois também é um pouco a pessoa interrogar-se, não é? O quão impactante essa situação se torna nas suas vidas, porque eu acho que o impacto pode ser um bom medidor certo. ok, a partir daqui já não tenho mais margem de manobra, devo procurar ajuda, mesmo. Até aqui eu ainda consigo, isto já me traz a qualidade de vida que eu ambiciono. É um critério muito bom. Boa. Sim. Para chegarmos agora aqui mais ao final da nossa entrevista, gostava só que falássemos aqui um pouco dos lugares escondidos da mente, porque a minha interpretação é que o lugar escondido da mente, ou os lugares escondidos da mente, vêm muito deste lado inconsciente. Sim. E aqui nós temos uma dualidade, tanto é que no livro a capa é uma meia-lua, uma sim. parte está iluminada, a outra não, e tanto fala aqui do lugar mais sombrio ao mais luminoso. O sombrio, para mim foi o que mais me inquietou, passa muito por seres humanos que de seres humanos não têm nada, e pelos monstros, e quando ele é manifestado no seu ponto máximo, pode levar a doenças como psicopatia, mas a fazerem coisas abomináveis. E quando li as passagens, isto mais para incitar aqui a curiosidade de quem nos ouve, e gostei que não tenha perdido muito tempo perdido, que não tenha dado muita ênfase às histórias, não é, macabras de serial killers, ou aqui de pessoas que fizeram atrocidades, mas aqui o serial killer é quase que o expoente máximo do que um lugar escondido de uma mente pode fazer, diria. Eu convido as pessoas a verem o livro e a lerem sobre essa parte. Como nós não temos assim muito tempo para explorarmos os lugares escondidos obscuros, eu gostava que nós explorássemos os lugares luminosos. Ok. Quais é que são os lugares luminosos da nossa mente? Como é que nós podemos lá chegar? Ora bem, por vezes nós conseguimos chegar aos lugares luminosos a partir de um ponto em que podemos olhar para os lugares mais sombrios, porque senão está tudo amalgamado e nós não temos consciência. Por exemplo, há pessoas que são desagradáveis, e a gente percebe que há ali mais coisa do que aparenta à primeira vista. E pronto, são pessoas que não conseguem distinguir e discernir bem dentro de si as partes agressivas
E as partes agressivas não quer dizer que sejam de maldade ou de violência contra os outros. Mas são sentimentos às vezes de ciúmes, de inveja, por exemplo. E quando a pessoa consegue assumir isso, mais facilmente acede às outras partes mais luminosas, digamos assim. As partes mais luminosas, ao fim e ao cabo, fazem parte da natureza humana, enfim, que existe em todas as pessoas. A alegria, a generosidade, a compaixão, o amor, enfim, é assim, a principal, a amizade. Portanto, isto a cooperação, são tudo coisas boas que fazem parte das pessoas. E é importante alimentá-las e desenvolvê-las, porque isso realmente é possível. Vou fazer só aqui uma breve referência a um livro também muito interessante, que é Humanidade, uma história de esperança, se não estou em erro, que é de um historiador holandês e que fala de muitas destas coisas. Ele não põe paninhos quentes, não põe coisas para baixo do tapete, ele fala de tudo. Fala das atrocidades, dos genocídios, do nazismo, fala de tudo. E, portanto, aquilo que ele diz é que a humanidade, o ser humano, é predominantemente bom. O que predomina nas pessoas é qualquer coisa boa. E só não nos apercebemos mais disso porque não se fala mais disso. Enfim, basta a gente ouvir um telejornal e o que é que acontece? Aconteceram, vamos imaginar, 100 eventos bons, de bondade, de generosidade numa determinada comunidade. E um mau, um indivíduo que agrediu o outro. Ora, o que é notícia e o que gera audiência é o indivíduo que agrediu o outro. E, portanto, isto leva-nos a uma distorção da interpretação das coisas em que a gente pensa que esses casos são mais comuns do que efetivamente são. Isto não é pôr a cabeça debaixo da areia, mas efetivamente são muito mais os lugares luminosos de cada um de nós e da humanidade do que aquilo que se pensa. No entanto, há indivíduos que, enfim, o que predomina é a parte má. Pronto. Uns são serial killers, monstros, enfim, como disse, outros são igualmente perigosos, embora de uma outra maneira, porque são indivíduos que funcionam bem, aparentemente, na sociedade. Alguns ocupam lugares de poder, seja onde for, e, no entanto, são psicopatas, isto é, não têm compaixão, não têm sentimentos de culpa, não têm remorsos, não têm empatia, não se põem no lugar dos outros, usam as outras pessoas e, portanto, são pessoas que, à primeira vista, nós não damos por elas e que não mostram nada numa primeira observação que assim seja. E pronto, enfim, temos que estar atentos, mas nunca nos esquecermos que a parte luminosa é a mais forte. Eu ia trazer esse tema porque foi o facto de ter referido que há muitos psicopatas entre nós e muitos deles estão em cargos de poder, acabou por ser aqui um grande gancho até para quando foi o lançamento do livro, chamar a atenção. Não é algo que não é algo que as pessoas estejam muito conscientes de que isso pode acontecer. E é de facto até perturbador pensar, não é? Que há pessoas que de alguma forma não conseguem aceder a um lado luminoso que elas possam ter. Ou será que eu estou a fazer a pergunta errada e há pessoas que de facto só têm um dos lados, não têm o lado luminoso? Só um dos lados não é possível. E portanto, uma pessoa que seja bondosa tem partes agressivas dentro de si, evidentemente, não é? Não digo partes destrutivas ou criminosas, enfim, mas não há santos entre nós, digamos assim. Há muitos indivíduos que estão presos, criminosos, são indivíduos que cometeram crimes, mas que têm determinados códigos de honra,
e que são capazes de ser empáticos. A maior parte das pessoas que está presa não são psicopatas. As pessoas que estão presas porque são criminosos, isto é, cometeram atos puníveis por lei. Pronto. E, portanto, são indivíduos que até podem ser empáticos em algumas áreas da sua vida. Quer dizer, todos os outros, grandes serial killer, psicopatas, não têm nada de bom. Não digo que não. Pode ser que tenham, mas temos que nos defender deles. Porque realmente há alguns que dizem que são erros da natureza e que merecem morrer. Pronto, são casos raros, efetivamente. Mas depois vai tudo dar ao mesmo, que é a pessoa está, portanto, consciente daquilo que faz. Está, muitas vezes. Se não está, nós chamamos a atenção e depois a pessoa faz com isso o que entender. Por vezes, as características narcísicas malignas, psicopáticas, predominam em relação a tudo o resto. E a pessoa pode ter muito boa vontade, mas aquilo depois acaba por vir ao de cima. E são pessoas que não se sujeitam, não se querem sujeitar a relações psicoterapêuticas, por exemplo. E pronto, fazem parte da humanidade, e aquilo que nós temos de fazer é prevenir. Porque depois de uma pessoa estar numa relação amorosa, vamos supor, com um indivíduo desses, é muito difícil a pessoa libertar-se. Estou a falar numa relação amorosa normal, um namoro, um casamento, etc. Mas é necessário. É preciso muita coragem, é preciso ajuda de pessoas amigas, para a pessoa depois sair e libertar-se de uma situação dessas. Portanto, há pessoas más. É um facto, faz parte da natureza humana. No entanto, felizmente, na maior parte das pessoas, o que predomina é a parte boa e são as partes luminosas. gostei. E se tivesse agora assim, no espaço de 1 minuto, de fazer aqui um sumário daquilo que sabe que funciona para chegarmos a essas partes luminosas, hábitos que possamos ter no nosso dia-a-dia, quais é que seriam? Pois. Olha, há um muito simples. Estarmos atentos àquilo que os outros dizem de nós. Porque todos nós precisamos de elogios. E como é que as pessoas reagem aos elogios? Não sabem reagir bem em geral. E, portanto, é importante estarmos atentos, ouvir os elogios que as outras pessoas nos dão. É uma dádiva, digamos assim. Mesmo que fiquemos atrapalhados, não há problema. Aquilo que temos que fazer é agradecer, não é? E depois, quando a pessoa estiver sozinha, sem receio de parecer convencida, saborear isso. E tomar consciência disso e não ter medo disso. Não é fácil para algumas pessoas, mas é possível, e é um ponto importantíssimo que leva, inclusivamente, a que as outras pessoas, aquelas que fazem os elogios, se aproximem. Porque vamos agora pôr no lugar das pessoas que fizeram um elogio. Eu faço um elogio a uma pessoa e a pessoa não aceita o elogio, muda de conversa, parece que não ficou satisfeita e eu retraio-me. Se a pessoa agradecer, se a pessoa ficar contente, da próxima vou fazer outro. E isto aproxima também as pessoas. Aceitar os elogios dos outros contribui para que os outros se aproximem de nós também. Não estava nada à espera de que trouxesse aqui a parte de biologia, quer dizer, não é que eu estivesse à espera de nenhuma resposta, talvez estivesse aqui por ser mais comum de falar, a questão de pensar em 3 coisas pelas quais uma pessoa se sente grata, ou de alguma forma fazer meditação, para estar também com esta capacidade de ver o que vem à mente. Mas gostei imenso que tenham trazido a questão do elogio. Tudo isso é importante, quer dizer, nós estamos vivos, eu gosto muito de conduzir, posso conduzir e por aí fora. E, portanto, o sentimento de gratidão é uma coisa que se pode cultivar também.
Portanto, isso que disse é da maior importância e acrescento os elogios. Gostei. Para terminar, eu agora nestes novos episódios tenho feito um exercício que tem a ver com o ajudar as pessoas a enriquecerem o vocabulário emocional que têm, ou de outra forma chamado a granularidade emocional. Porque tenho percebido que nós acabamos por limitar as nossas palavras a emoções muito simples, as básicas, as que ouvimos no dia a dia, tristeza, alegria, medo, raiva, nojo, mas existe depois todo o espectro que está entre estas emoções, entre estas cores, que muitas vezes nós não temos esse léxico. Então, vou desafiar aqui a pensarmos em todas as emoções luminosas que existem e de uma forma espontânea, aqui, vou passar aqui um coração que eu já vou buscar, irmos dizendo todas aquelas, que é para terminarmos aqui com esta riqueza de vocabulário emocional. Então, vou buscar aqui. Falta-me o cérebro. Eu só tenho a parte do coração, porque o cérebro já não foi a tempo de o adquirir, mas o coração representa muito bem quando nós associamos o mundo das emoções, falamos da voz do coração, o coração como se tivesse uma voz, por isso. 1 minuto a contar a partir de agora para... Há pouco já disse umas quantas, eu tentei até lembrar-me. Só pensarmos nas emoções que nos ajudam a aceder aos lugares luminosos da nossa vida. Eu posso começar com a gratidão. Contemplação. Empatia. Humildade. Boa. Compaixão. Reconhecimento. Tranquilidade. Generosidade. Boa. Bondade. Amor. Boa. Alegria. E olharmos para o nosso coração e deixarmos sentir as coisas. Gostei. Acho que podemos terminar com esta mensagem. Espero que as pessoas também tenham ficado aqui com uma visão diferente do mundo inconsciente, da importância do inconsciente para comportmentos, escolhas, padrões que nós temos na nossa vida, para o facto de haver um corpo de ciência que hoje em dia nos ajuda a ultrapassarmos isso. Nós podemos recorrer à ciência, aos profissionais de saúde, para conseguirmos uma vida com mais qualidade, e podemos ser ambiciosos e não colocar a fasquia por baixo. Não é só se eu estiver no fundo do poço é que eu devo recuperar, recorrer à terapia. Não, às vezes não estamos bem, mas se quisermos continuar a progredir, podemos sim recorrer, pelo menos esta é a minha visão. Não precisamos de pensar só nos casos críticos. E queria só dar aqui o espaço para uma última mensagem. Como autor do último livro que lançou, o que é que eu mais faria feliz se conseguisse passar a mensagem para quem lê? Qual é que seria a mensagem? O que é que mais lhe daria felicidade do legado que deixa com esta última obra? Que há sempre um outro lado das coisas e que não tenhamos medo do lado escondido das partes luminosas. Aquilo que existe é humano também, e que nas partes mais sombrias das pessoas, da humanidade, por detrás há também uma parte luminosa que podemos explorar e procurar e encontrar. Adorei. Eu disse no início que falaríamos rapidamente, se as pessoas quiserem ter grupo análise, são elas que definem como é que elas poderiam fazer? Olha, uma maneira muito simples. Há uma Sociedade Portuguesa de Grupo Análise e Psicoterapia Analítica de Grupo, e que tem um site que se chama grupoanálise.pt. Fácil. E, portanto, eu vou pôr nas notas. Grupoanálise.pt. E, portanto, e aí tem tudo. Portanto, como se faz, em que consiste, quem procurar, os eventos que organizam, tem todas as informações. Maravilhoso.
Muito obrigada pela disponibilidade. Obrigado também. Pelo seu tempo. Sim. Espero que quem nos está aqui a ouvir que tenha usufruído, que tenha também expandido a perspectiva em relação ao inconsciente, em relação à forma como ele pode dar uma história, uma narrativa às emoções que sentimos, e também que sinta que tem aqui caminhos, formas de continuar a encontrar uma melhor versão e procurar sempre ter a fasquia alta no que diz respeito ao nosso bem-estar. Acho que devemos sempre apontar para a lua quando se trata do nosso bem-estar físico, emocional, a nossa saúde mental. Este episódio vai ser lançado no Dia da Saúde Mental, de propósito, porque acho que é um momento de celebração, de nós hoje em dia estarmos a falar de uma forma tão aberta e darmos tanta importância à nossa saúde mental, e estamos a estudar há mais ou menos 100 anos, os seres humanos têm-se dedicado, e o que é curioso, por exemplo, as ciências exatas já têm milhares de anos de estudo, não é? Então, estes são os primeiros passos da humanidade em relação ao conhecimento da mente, mas eu acho que é um motivo de celebração. Ainda bem que Sem temos dúvida. Este dia da saúde mental. Estamos todos, acho eu, de parabéns, porque enquanto seres humanos damos espaço para celebrarmos a importância que a nossa mente tem na nossa saúde e no nosso bem-estar. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada a quem nos ouve. Obrigado. Não se esqueçam de nos dar feedback. Subscrevam o canal no YouTube, está disponível o vídeo. Façam também a classificação do podcast nas plataformas onde ouvem. Deixem o vosso comentário. Hoje em dia o Spotify permite também comentar, permite responder a sondagens. Normalmente todos os episódios têm pelo menos uma questão, e assim, dessa forma, também ajuda a levar este projeto, este conteúdo, a outras pessoas que não faziam ideia que ele existe, e eu acredito que vale a pena que ele seja conhecido por mais pessoas. Quero agradecer a todas as pessoas que enviam mensagens privadas, que já tenham feito a classificação. Ler esses comentários é muito, muito motivador. Obrigada, e já sabes, quanto a nós vemo-nos, ou melhor, ouvimos-nos no próximo episódio. Até breve! Sempre a divagar, onde é que eu vou parar?